do João Gustavo, e ele vai dar a partida da primeira etapa da primeira mesa. E esse sabe, e quantos já fizemos? 10, 8, sei lá. Encerramento? É. Acho que desde 2016, né? Desde 9 anos que a gente tem os encerramentos dos ciclos que a gente tem feito e que criaram grupos de pares, da qual vocês participam em vários bairros do Rio de Janeiro. A primeira mesa vão ser participantes desses grupos que vão poder falar um pouco qual foi a importância que eles tiveram, de que maneira a experiência deles influencia, refere e o que eles esperam para a nossa continuidade. Eu vou, a primeira vai ser Gustavo, a Bel vai ser o outro. Então, vou começar pelo Gustavo. Nós temos o Saul, esperando chegar a Delva e a Solange. Gustavo, eu disse para ele que eu seria um chato. Eu teria. Obrigado, agradeço ao Alexandre pelo convite, todos do Entrelaços. Estou esperando aqui as questões técnicas aqui para essa aí, por favor. Agradeço a presença de todos que acordaram cedo, já estão aqui 9 horas para escutar minha fala. Nós temos certeza que a fala vai ficar na mente de cada um, vai ficar gravada também. Depois vocês podem repassar para outras pessoas da forma que vocês entenderem. A gente tem assistentes inteligentes que nos ajudam para passar o tempo. Tem uma coisa que eu fiz recentemente, que foi entrar para uma irmandade, que eu tenho vontade há muito tempo de reduzir minha medicação, que só aumentou desde 2003, quando eu entrei na psiquiatria. E por isso eu decidi fazer uma coisa que eu já tinha feito, mas tinha parado, que foi entrar para uma irmandade que ajuda a gente a deixar de beber álcool, né? Antigamente eu usava o álcool para reduzir a minha vida do medicamento, eu entrei para essa irmandade. Hoje eu estou há 222 dias sem tomar nenhuma bebida alcoólica. Obrigado. Então, eu preparei essa apresentação, né, como ele foi falado pelo Alexandre, passado, presente e futuro. Eu sempre entrei para o Entrelaços, e desde que eu vi isso aqui, já tinha formação em Direito, e eu vi que o Entrelaços tinha muito potencial. Eu já vi apresentações nesses 9 anos que a gente tem feito, que às 9 horas da manhã isso aqui estava bem mais cheio. A gente hoje se pergunta muito no Mente Sem Ação por que acontece um pouco do esvaziamento. Nessa minha fala vai estar a minha questão da minha voz, colocando o que eu considero que isso acontece. Então, a minha jornada de transformação no Entrelaços começou em 2013. Eu me lembro da entrevista que eu tive com o Dr. Leonardo Palmeira. Muito obrigado. Leonardo Palmeira, que nessa época, para entrar no Entrelaços, as famílias tinham que ter a aprovação do paciente. Aí tinha entrevista com o paciente, tinha entrevista com os familiares, e ele falou para mim uma primeira coisa que me startou de uma culpa que eu tinha, que me levou a entrar na psiquiatria. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque eu entrei no mérito
na psicanálise, nas minhas análises com psicólogos, e eu indico a todos aqui, tanto familiares quanto pacientes, clientes, que se curem também com análise. Inclusive eu comecei a fazer psicanálise, porque a psicanálise só não me bastava. Então comecei a fazer psicanálise, porque fazendo psicanálise você ajuda mais gente. Isso foi o que Freud falou, que a psicanálise deve estar assistida e deve estar em todos os locais, não só nos sites terapêuticos. Então o meu ponto de virada foi assim, me oferecer um chão, né? Quando eu descobri o Entre Laços, minha mãe viu na internet, e alguém falou para ela, vai lá, que é muito bom. Ela chamou a mim, e eu concordei, porque eu falei, poxa, minha mãe me chamando para ir numa universidade. Minha mãe é muito humilde, minha mãe tem só a 5ª série. E eu fiz o curso superior, fui para o mestrado, comecei a trabalhar no NPI. E quando eu comecei a trabalhar no NPI, um ano depois eu abri um surto psiquiátrico, contando um pouco da minha história. E me levou a estar aqui onde eu estou hoje. Eu migrei de área. Eu saí da área de patentes, de propriedade intelectual, para trabalhar com saúde mental. E é o que eu gosto de fazer também. Mas eu passei a gostar de outras coisas também. E assim, quando eu passar a gostar de outras coisas, foi por quê? Uma busca da expansão do conhecimento. A busca da sabedoria que eu falo. Que estacionou chamasse tanto assim quando a chuva passar que Ivete Sangalo. Outra tecnologia. Não, é porque ele está querendo cantar um pouquinho para animar a palestra. Então aqui, a expansão do conhecimento busca sabedoria em diversas áreas, na saúde mental, na psicanálise, no teatro. Eu já falei. Então assim, eu queria falar assim, a voz que denuncia. Quem viu o meu monólogo, quem ainda não viu, tem a oportunidade de ver que está no site, né, tanto do Dr. Leonardo, quanto deve entrar também no site do Entre Laços. Foi premiado pela Prefeitura de Niterói, que é um monólogo autorrealista que eu fiz durante a minha especialização em uma oficina de monólogos, quando eu entrei no teatro. A minha ida ao teatro foi em 2011, 2018 e durante a pandemia. E hoje eu sou ator. Então assim, nós todos somos atores, né, sociais. Quando você se parte para um ator do teatro, você descobre como o teatro pode abrir portas para você ser qualquer coisa que você imaginar. E quando você é qualquer coisa, você tem um poder de fala muito alto. Você vê como que a gente fala, a Ivete Sangalo, que veio tocar aqui, ela é cantora e atriz. E como que ela tem potência? Recentemente saiu notícia na mídia e ela apareceu em todo quanto era lugar. Meu pai comentou, nossa, você viu da Ivete Sangalo? É engraçado falar isso. Mas assim, eu fui perseguido depois que eu abri esse monólogo e abri minha voz de fala, porque eu me percebi como ser capaz, né? A gente fala muito da questão hoje do capacitismo. E assim, os PCDs. O PCD tem capacidade de fazer qualquer coisa que ele quiser. Porque nós somos seres cientes, nós somos seres que, se buscarmos, nós vamos conseguir fazer os nossos sonhos se verem realizados. Ontem mesmo eu vi um filme da Disney que é o Wish, né? E o Magnífico, né? Quem viu esse filme, quem sabe, ele roubava os sonhos. Ele pegava o sonho com 18 anos e só dava o sonho para uma pessoa por vez. Mas por trás daquilo ali tem toda uma história que, assim, às vezes a gente deixa o nosso desejo escondido e não consegue realizar nossos desejos. Meu maior desejo eu já manifestei aqui, que é da sociedade do amor. E a sociedade do amor é o quê? A gente tem uma ideia de amor, elevar ao infinito, multiplicar por ações de amor. Isso aumenta a energia de amor no mundo. E se a gente fizer isso, cada um de nós, através do programa Entre Laços, que é um programa de muito amor, a gente vai levar amor na saúde mental, que ainda falta hoje em dia. Por isso que eu falo da quebra do estigma. Entendeu? Eu tive muitas dores das internações desnecessárias. Minha mãe está aqui hoje, eu já falei com ela. Eu fui internado em 2023 de uma maneira desnecessária, mas ao mesmo tempo que eu fui internado, eu procurei aproveitar. E o que acontece? Eu fui desnecessário porque eu não estava fazendo lá grandes coisas para ser internado, mas eu estava usando a bebida alcoólica. Aí esse ano eu vim com essa novidade, por quê? Porque tirando a bebida alcoólica,
é mais um fator para conquistar o que eu quero. O que eu quero? Eu quero levantar a minha interdição, que é de 2013, é uma interdição passada de uma época que eu não estava bem porque eu usava bebida alcoólica e eu estava gastando dinheiro que eu não podia e me enrolei. Só que assim, eu acredito que você não pode ser condenado a vida inteira por uma questão de 12 anos atrás. Né? Tem muitas pessoas que roubam dinheiro público e pagam muito menos em termos de responsabilidade com o judiciário. Então, assim, por que na saúde mental até hoje eu sou considerado incapaz? Então, o paradoxo da liberdade, quando o programa, às vezes, protege o estigma. Isso é um choque, né? O programa protege o estigma, a gente sempre fala de quebrar o estigma. Mas quantas vezes vocês que são familiares, que eu estou vendo aqui, a maioria são familiares, olham para o seu filho e falam assim, nossa, mas meu filho, ele sofre estigma, entendeu? Ele não está conseguindo vencer essa parte que ele tem de virar a chave, de tomar os medicamentos direito, ou de procurar um estudo, o que meu filho vai ser no futuro. E assim, muita coisa que eu vi numa iniciação que até me entristece, querer interditar alguém para proteger o indivíduo. Eu não acho que isso seja muito legal, porque interditando você perde vários direitos, entendeu? Eu tenho uma intenção total, que eu perdi mais direitos ainda, eu perdi até direitos de voto. Eu lembro quando eu fui votar na eleição de Dilma, eu fui proibido de votar na Dilma, eu fui proibido de votar na eleição do Jair Bolsonaro e do Lula, e eu fiquei assim, eu fico assim, e eu tenho pretensões políticas também. O próprio Vasconcelos, quem conhece o Vasconcelos fez as cartilhas, eu já fui em várias reuniões na Assembleia Legislativa, entendeu? E acho assim, tem que surgir da gente, dentro lá isso aqui, o potencial político que a gente tem, de reverberar nossas ações, entendeu? E surgindo, a gente vai conseguir o quê? Vai conseguir lobby para, ou com uma associação, ou para conseguir verba aqui para o IPUB, para a gente divulgar cada vez mais nossas ações, né? Nossos grupos de paz. Então, assim, eu me considero um sujeito ativo, entendeu? E eu tenho jeito de viver e lutar. Por que a lei ainda me vê como incapaz, dando poder a um ciclo vicioso? Porque é um ciclo vicioso. Se eu ficar sempre como interditado, eu me ver como interditado, eu não vou conseguir fazer mais nada, porque assim, eu não consigo esconder das pessoas. Só que eu consigo manter todos os meus pagamentos em dia, entendeu? Em 2024, eu levei minha mãe para o Aparecida do Norte, aí fiz uma profissão de fé, que fé é uma coisa do indivíduo. Hoje eu vejo que o meu quadro psiquiátrico, psíquico e psicológico é uma questão minha de fé, eu defendo isso. Eu acredito que eu sou Deus, como qualquer um de vocês são deuses. Está escrito na Bíblia, todos vós são dois deuses, entendeu? Eu vou falar do outro slide aqui. Isso aqui. Olha só. O presente e a realidade é uma prova irrefutável da minha capacidade. Então, eu já fiz MBA em Gestão Executiva Empreendedora, eu já fiz MBA em Marketing, já fiz a faculdade de Marketing, já fiz a faculdade de Processos Gerenciais, já fiz Empreendedorismo Social, um MBA, já fiz MBA em Neurociências, Marketing e Teoria do Consumo. Hoje eu estou fazendo Teologia, estou fazendo Psicanálise, estou fazendo especialização em Administração Pública. E assim, esta é a prova irrefutável da minha capacidade de gerir minha própria vida. Então, se eu sou capaz de gerir minha própria vida, por que eu ainda continuo nesse marasmo que a judicialização do meu caso faz essa questão, o Gustavo tem que ficar interditado. Ou então a psiquiatria fala, não, o Gustavo tem que continuar tomando doses altas e cavalares de medicamento. Aí eu quero falar aqui, a ferida, negação da liberdade e acerto de contas. Essa interdição de 2013 não é apenas um evento passado, mas uma ferida aberta na minha vida. Eu não tenho mágoa disso, eu aprendi com isso. Mas é uma ferida que está aberta porque ela sangra até hoje, como eu estou ainda interditado, então eu não fui curado. Então a sensação é ter um esforço de superação e evolução pessoal ignorado pela decisão legal ultrapassada. Eu acho uma decisão legal ultrapassada, que pode evoluir.
Então, essa frustração me aprofunda ao ver que todo o meu esforço, né, nesses estudos, né, a própria psiquiatria de outros médicos, como o médico lá da clínica da Gávea, onde eu fiquei internado, queria aumentar meu medicamento. Só que tem uma lei hoje, que é de 2014, que faz com que cada indivíduo possa tomar o medicamento que ele quiser, a hora que ele quiser. Se o médico prescrever o medicamento, se ele não quiser, o médico não pode obrigar ele a tomar o medicamento. Mas minha família ainda quer que eu seja obrigado a tomar o medicamento. Eu sou constantemente ameaçado na minha própria casa de ser internado de novo. Isso gera um ciclo vicioso, gera medo, entendeu? É estigma para mim isso. Isso se chama verdadeiro estigma e perseguição. Então, o próprio Leonardo, eu me consulto com o Leonardo, ele falou: Gustavo, eu acho que não está na hora da desinterdição, porque você caiu aqui na lábia de uma menina e deu um dinheiro para ela, entendeu? É engraçado, mas quando a gente se apaixona, quem nunca, num divórcio ou numa paixão, se envolveu e acabou perdendo dinheiro, ou para a menina, ou a mulher perdeu dinheiro para o homem? Acontece na vida de qualquer um. E por que não vai acontecer também na vida de uma pessoa com problema de saúde mental? Então, acho que isso é uma condição sine qua non do indivíduo como um todo, entendeu? É uma condição que pode acontecer com qualquer um. Eu conheço pessoas que são... 9 minutos ainda. Eu conheço pessoas que são consideradas normais, entre aspas, né? Que são consideradas normais e têm problemas de levarem golpes muito grandes, maiores, né? Golpes de ganância. Uma própria tia minha já levou 2 golpes. Golpes no vulto de 10 mil reais. Tem uma senhora no meu prédio que levou um golpe no vulto de 250 mil reais. É uma coisa assim, não dá para acreditar. Uma senhora inteligente, vendedora de imóveis, levou um golpe desse tamanho. Mas não vem o caso de falar o caso dela, mas é só para dar um exemplo. Entendeu? Aí, por exemplo, a frustração se aprofunda ao ver que apesar de todo o meu esforço, eu já falei, então, isso é uma repetição do estigma mais cruel. Então, tem que ver aqui, será que eu, com o meu paciente, eu tento cuidando, eu não estou vivendo ainda aquele estigma inicial? Não estou vendo aquele estigma inicial que eu tive quando eu tive que levar meu filho a ser internado, ou tomar medicação, ou não estava entendendo? A gente tem que repensar sobre essa questão. Acabou? Ah. Então, só para analisar aqui, o chamado à coragem da luta sobre a verdade. Nossa jornada é a dor de qualificações do manifesto. Se você se sente preso a um ciclo vicioso, seja da psiquiatria ou família ou pela lei, você tem o direito de poder lutar. Levante-se pela luta da sua liberdade, tratamento individual e pelo seu direito e viverá a vida que deseja. É isso que eu queria deixar para vocês aqui. Muito obrigado. Aqui, ó, vê se é melhor. Fica mais. É a primeira, né? É a primeira. Primeiro, agradecer pelo convite. Estou retornando hoje esse evento presencial. Tá? Toda essa parceria importante. Mesmo à distância, eu não perdi o contato. Então, vocês conseguem me ouvir bem, me ver bem? Então, como experiências que podem inspirar outros participantes. Eu acho que a gente tem tanta experiência que a gente, mesmo que ela às vezes pareça fora de época, então, quando você tem uma notícia, você tem que aprender uma coisa nova. Então, eu tenho um pensamento, essa palavra esquizofrenia, tá? Ela não é o centro da vida de ninguém, tá? Eu gosto de falar, você tem que ter um insight, mas não é o centro.
a esquizofrenia. Então a gente aprende como ser humano. Então, só que o que é essa tal esquizofrenia? Bem, primeira participação nos grupos de apoio mútuo. O grupo Abra Sua Mente desde 2018. Tá? Então, em 2020, a gente teve o distanciamento social por causa da pandemia. Então, nós continuamos tendo as reuniões virtualmente. E aí tem um lado positivo, que essa reunião virtual propiciou pessoas de outros estados participarem. Né? Já teve até pessoas de fora do país. Então, a participação online no ciclo dos seminários do programa Entrelaços, que ocorreu em 2021, uma grande aprendizagem. A participação na organização também de eventos dos grupos ligados ao programa Entrelaços. A elaboração também de propostas de projeto que pudesse trazer alguma oportunidade de realização junto aos nossos grupos. Inclusive, o doutor Leonardo, a gente conversou sobre isso, Gustavo também, tá? E projetos importantes, editais da FINEP, Petrobras Socioambiental, são os dois assim que me vêm direto à mente. Eu também, por conexões interessantes que a gente vai conhecendo um, vai conhecendo o outro, a gente de repente se vê, assim, estou lá criando outras parcerias, estabelecendo outras parcerias. E essa foi a Associação Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia. A sigla é AME, fica em Curitiba. Tá? E a participação no grupo que nós criamos, Gustavo, Luísa, Cristina, que se chama Teatro Estético entre as Minorias. Vou falar um pouquinho. Ele foi criado em 2022 como um grupo no WhatsApp, pensando a indústria criativa. Porque nós ficamos pensando assim, que atividades a gente pode fazer que possa aproveitar as capacidades ou fazer surgir capacidades das pessoas dos nossos grupos. Seja aquela pessoa que tem, né, a esquizofrenia, a pessoa, o familiar. Então não é só a coisa do ocupar, é você ter essa pessoa criando, desenvolvendo, colocando a sua experiência, aprendendo coisas novas e ensinando também. Então, como indústria criativa, a ideia era inspirar o bem-estar, a empatia, o combate aos preconceitos, a psicofobia, que é um termo que eu gosto de bater na tecla, né? Mas como o conceito de você respeitar a pessoa que possa ter alguma situação relacionada à saúde mental. Também combater o capacitismo e a aporofobia. Tá? Então, criação de esquetes foi assim uma primeira ideia. Então, alguns esquetes já foram apresentados, hoje mesmo nós teremos um. E até dos esquetes, assim, isso aqui não dá um esquete, dá um anólogo. Aí isso aqui dá uma letra de música. Então, criativo. E a leitura dos livros. Isso foi muito interessante. Deu chão, referência. Então, um livro que eu sempre bato na tecla, assim, então, sempre volto a ele, já li, já reli, mas eu volto a ele, é o Entendendo a Esquizofrenia, como a família pode ajudar no tratamento, então, de autoria do Dr. Leonardo Palmeira,
doutora Maria Tereza Geraldes e Ana Beatriz Bezerra. Então, um livro atualizadíssimo, completo, e você vê os exemplos relacionados reais de famílias que seguiram um caminho, construíram um caminho bacana. O outro, Casos de Superação em Esquizofrenia, Rodrigo Bressan, Ari Gadelha e Guedes Gross, também muito interessante, muito esperançoso. O livro que eu li, também tive contato por telefone, eu mandei assim uma mensagem na época, pensando assim, o primeiro evento do Entrelaço que eu ia participar era a doutora Cleide Mendes Lopes. E ela até podia vir aqui no evento, isso talvez 2018, talvez 2019, e acabou que por alguma situação a gente não conseguiu concretizar. Por algum contato com o filho dela, que intermediava, eu soube recentemente que ela faleceu. Então, mas o livro muito interessante, Loucuras Curáveis, uma luz para a cura da esquizofrenia. Eu também achei muito bom, recomendava de ler e reler, do Dr. Eduardo Mourão Vasconcelos. Então, as cartilhas, né? Ajuda e suporte mútuos em saúde mental para participantes de grupos. Muito recomendado para a gente ler e reler. E do professor Paul Baker, Como Trabalhar com as Pessoas que Ouvem Vozes. Tá? A voz interior, um guia prático para pessoas que ouvem vozes. Interessante também de uma senhora, dos 3 filhos, 2 com esquizofrenia. Então, uma história assim começa, parece que é uma coisa fora do comum, fora do controle, e traz muita esperança das realizações que esses filhos, depois inclusive de ter passado por situações de golpe, você começa a acreditar no outro, a pessoa sabe que, então, o estado de vulnerabilidade é uma das palavras que eu bato sempre na tela. E o manual de psicoeducação para profissionais de saúde mental, que trata de pessoas com esquizofrenia, que está no site Entendendo a Esquizofrenia, né, do Dr. Leonardo. Achei muito interessante para ler e reler. Então, passando isso, eu falo assim, e agora? O que você tem para falar? Então, as minhas anotações sobre reflexões e lições aprendidas. O cuidador, quem é essa pessoa? Qual é a forma de cuidado efetiva? Tem que ser aquela pessoa que está do lado, que acredita, que está pronto para antecipar o apoio, participar, orientar, ouvir. Pode ouvir. Será que isso é absurdo? Pode ser que o absurdo possa ser uma coisa tão correta, tão adequada. Pode ser alguma coisa que o tempo diz que aquele momento seja um absurdo, mas o ouvir, o incentivar, o motivar, dar o próprio exemplo, aconselhar, apoiar. Então eu penso que esse cuidador tem que ser essa pessoa. Porque quando você diverge, você pode ter um aprendizado. Assim, um diverge, o outro ouve, assim, eu penso diferente. A gente pode entender melhor o mundo quando você entende as diferenças. E aí você, com isso, tem a linguagem inclusiva, que é com base no respeito, na compreensão mútua e na expressão das necessidades e sentimentos de cada um. Aí você pode usar a palavra intersubjetividade. Conhecer os direitos e possibilidades, isso é central. Como é que você conhece os direitos? Então você tem que sair estudando, entendendo, ouvindo, observando. Ou seja, instruir-se com fontes idôneas.
Sempre a gente ouve opiniões. Eu estou na fila do supermercado, de repente eu posso ter a sorte de estar ouvindo alguém que vai trazer um conselho muito interessante. Ou pode ter uma coisa mais absurda. Mas onde é que estão essas fontes idôneas? Então, é um caminho necessário a percorrer com bases científicas. Rejeição de fórmulas ilusórias, mágicas. Tá? E aí eu posso substituir a insegurança ganhando conhecimento. E necessariamente ter uma estrutura de suporte que possibilite receber o enfrentamento. É assim, a gente está falando agora do cuidador. Então, que cuidador é esse que tem uma fragilidade e não consegue ouvir a diferença, acompanhar a diferença? Então, ele tem que ter uma estrutura. Mas se você pensasse assim, um pai e uma mãe, aí tem um filho, vai acompanhando o crescimento desse filho, ele não tem que estar pronto para esse enfrentamento. Você não pode fechar um filho, né? Tem que deixar ele se desenvolver. Ele está no mundo, mas ele tem que estar preparado para isso. Mas tem um momento de enfrentamento. Disse na infância, na adolescência, como você conduz isso? Então não é um tema exclusivo da esquizofrenia. Estimular continuadamente ao desenvolvimento, à autonomia. Né? Então, que estímulo você pode dar ao outro? E às vezes o estímulo é dando pelo próprio exemplo, como sugestões, como recomendações, de forma leve, nunca impositiva. Ah, você tem que seguir isso. Criar filtros que precisamos para evitar emoções negativas, para que desistir nunca seja uma opção. Ou seja, aquele dia foi horrível, acho que a corda vai se romper, e aí você pensa assim, não posso nunca pensar que a corda vai se romper. Ela pode estar muito esticada, muito tensa, com certeza. E vamos pensar o dia seguinte, tá? E pensar que erro é para quem faz, para quem vive, mas é pensar que lá na frente você pode ter a reparação. A reparação, ok, sempre é um tema importante para se pensar. O combate ao estigma e ao autoestigma. O que eu carrego, que eu aceito, que eu tenho que estar numa posição inferior. A preservação e o fortalecimento em relação à vulnerabilidade. Então, o que é de pressão, tentativas de persuasão, conselhos e opiniões duvidosos, risco quando se deseja ser aceito a todo custo. Então, eu quero ser aceito, tá? Então, e tem a coisa da exposição. Por que contar a minha vida? Contar para quem? Mas você pode, sendo confiável, dar e receber ajuda. Então, o renovar, o perdoar, a proatividade, o protagonismo, tá? Eu ouvir, vou ler rápido, assim, 1 minuto. A disponibilidade para conversar, o estar atento, o apoiar sempre, o aconselhar para que seja a vida uma construção, o motivar com estímulos saudáveis, o orientar com princípios de ética, o contribuir para o estabelecimento e execução de um plano estratégico para a vida. Temos as leis, a Lei Brasileira de Inclusão. Eu vou deixar esse PowerPoint, quem quiser ter acesso. Aqui é um recorte da importância do centro da sociedade e a família no apoio à pessoa com deficiência e o desenvolvimento para toda a vida. Tá? O decreto também que promulga a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A lei que institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esquizofrenia. E vou ler aqui o agradecimento para encerrar.
que hoje é o dia para nos emocionarmos por tudo que já foi feito ou ainda planejamos fazer, de doarmos e recebermos esperança, de compartilharmos conhecimentos e afetos, de ampliarmos nossa parceria. Anos se passaram e nos surpreendemos. Este ano está passando, não foi tão fácil, mas que possamos renovar nossas energias e motivação. Agradecemos a equipe do programa Entrelaços, agradecemos aos grupos de apoio mútuo, agradecemos por todo o acolhimento. Muito obrigado. Não citou, é que Gustavo Mediação. da iniciação, o Saulo faz parte do Abra Sua Mente. Agora vamos chamar a Belva. Ela foi uma das coordenadoras do Abra o Ciclo. Portanto, esse aqui é o site do Entrelaços. Até isso. Até. Olá, bom dia, gente. Bom dia. Tem um monte de rostos conhecidos aqui. Então, chamaram para dar um depoimento, já aviso que eu sou uma pessoa tímida, então eu fiz aqui uma colinha para eu não me perder. Então eu separei em partes, né? A primeira parte vou falar dos lados envolvidos, né? Meu filho tem 38 anos, é músico, talentoso, canta, toca e compõe. Ou pelo menos ele fazia essas coisas. Não aceita doença, aceita medicamento com dificuldade, não aceita tratamento e tem uma relação dificílima com a família. Então, apesar de tudo isso, eu sempre me senti cuidadora, mesmo quando eu não ouvia, quando eu não conversava com ele, quando eu não o acessava, eu continuava me sentindo a cuidadora, a responsável. Ele também tem problema com agulha, que atrapalhou o tratamento dele com inverno, e dificuldade para se medicar sozinho, né? Ele sempre morou mais ou menos sozinho, mas afastado da família. Então ele se acostumou com essa autonomia e não aceita muitas interferências, né? É uma pessoa doce, muito meiga, é o ser humano mais educado e gentil que eu conheço, é o meu filho. Sempre que ele está internado, as pessoas adoram ele. Então, eu, né? A mãe, cuidadora, a minha família nuclear, eu sou separado do pai dele, temos um relacionamento muito difícil, sem negociação, ele é uma pessoa que não negocia, então ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, ou a gente briga, e aí eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, isso vai meio aos trancos e barrancos com relação ao nosso filho. Eu me sinto assim numa montanha russa. Mas, no entanto, sou uma pessoa totalmente resiliente, muito corajosa, muito positiva. E acho sempre que a vida é boa, apesar de todas as dificuldades. Mais um detalhe sobre a minha família. A família da minha mãe tem vários casos de transtorno mental. De acordo com alguns parentes que eu vi com quem eu falei ao longo desses anos, depois que o Leonardo adoeceu, eles têm níveis diferentes de transtorno. É como se todo mundo tivesse um pouquinho e cada pouquinho se expressasse de um jeito, né? Mas tem pelo menos 3 pessoas que têm esquizofrenia. A família nunca me contou. Eu só descobri isso depois que eu tive meu filho, que meu filho ficou doente
Eu trabalhava num quartel, de vez em quando fazia umas missões, fui fazer uma missão em Recife, que é de onde é a minha família. E aí, conversando com um primo que é afastado de um outro núcleo, ele que me falou isso. Eu acho que todo mundo nessa família tem um pouco dessa doença. E eu nunca soube. Acabei brigando com a família, porque eu achei isso um absurdo. Até fui, assim, cruel, porque elas vieram me visitar aqui no Rio e eu, no almoço, falei em alto e bom tom para a família inteira, né? Ah, meu filho tem esquizofrenia. Minha mãe também tinha esquizofrenia. E essas pessoas eram todos parentes da minha mãe, né? Eles meio que se afastaram de mim, obviamente. Então, eu sou uma mãe solo, cuidando do meu filho, praticamente. Claro, agora eu ia deixar para depois, mas eu quero logo falar da importância dos grupos de apoio. E quando meu filho adoeceu, eu entrei em choque. Assim, eu não aceitei, fiquei voando e achei, não é possível, no qual eu sou coordenadora agora na internet. E foi assim uma tábua de salvação. E através da Possível eu cheguei no Entrelaços. E também foi um divisor de águas nessa caminhada. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, gosta de informação. E toda a informação, todo o suporte que eu tive nessas aulas e dessas pessoas foram assim fundamentais para eu botar meus pezinhos no chão e entender para onde eu tinha que andar. Então, agora, com relação ao título aqui da nossa fala, né, de passado, presente e futuro, falando em relação ao passado. O Leonardo passou por várias fases. A vida dele, doente, e da nossa família, para mim, assim, se configura uma montanha-russa. Porque quando ele adoeceu, o pai ligou para um gastroenterologista que aconselhou um psiquiatra, que de cara já botou ele com 5 remédios, uma internação domiciliar, uns enfermeiros que eu não vou nem classificar, e ele não tinha, assim, muito apoio, né? Ele ia no hospital dia, mas também não funcionou. Então, foi um período muito difícil, esse início, né? Depois ele passou por várias internações. Eu nunca me preocupei em internar ele não, tá? Muita gente sofre, chora, eu compreendo. Mas eu nunca tive esse problema não, porque eu achava que isso era minha tábua de salvação também. O que eu vou fazer com esse menino? O menino fica sozinho, ele tem que internar para ele voltar ao normal, né? Trocas de medicamento. Toda também a trajetória dele é feita de trocas de medicamento. Ele abandona os medicamentos quando termina. A primeira internação para tomar medicamento era complicado, não tomava. A única fase dele foi depois da primeira internação, ele ficou 1 ano e meio tomando a injeção de Invega, foi uma fase que ele ficou super bem. Deveria ter tomado, ter permanecido, né? Mas ele abandonou por causa desse problema com a agulha. Depois da pandemia, ele se enfiou no hotel e lá ficou por 6 meses, gastou todas as economias que ele tinha ganhado ao longo da carreira dele. O hotel proibia de vê-lo, porque ele pediu. Então eu não conseguia falar com ele, eu ligava para o hotel não passava o telefonema, ia no hotel, não podia subir. Até que uma pessoa de um grupo me deu uma ideia. Eu fazer uns documentos e levar para o hotel. E assim eu fiz. Fiz uma declaração de que eles agora eram responsáveis por ele. Já que eu não podia acessá-lo, não podia falar, não podia subir. Levei no laudo da esquizofrenia dele e falei, vocês agora chamam o gerente responsável, que ele vai assinar um papel aqui para mim. Vocês agora são responsáveis pelo meu filho. Eles tinham dito que nem se eu levasse uma ambulância lá, eu não ia conseguir tirar ele, só se fosse através da justiça, que eu ia poder acessar ele. Vocês são responsáveis. Se tiver um surto, está aqui tudo que vocês devem fazer, para onde vocês devem levar. Vocês façam tudo, então. Eles agora são responsáveis por ele. Aí, a partir disso, a coisa mudou de caminho. Aí já me chamaram lá, porque está acabando a pandemia.
porque ele estava sozinho no andar e ele fuma muito, e agora os hóspedes estão reclamando, então já sinalizaram que eu ia poder tirar ele de lá, ou que eles iam tirar. E assim foi feito, eles tiraram ele de lá. Deve ter dito que precisava do quarto, sei lá o quê. E aí, depois disso, ele foi morar sozinho num apartamento lá perto da minha casa, que é onde ele mora, e se isolou totalmente. Foram outros 3 anos dificílimos. Ele não falava com ninguém, não falava comigo, não me recebia na casa dele, não tomava remédio. Então, nesses 3 anos, por 3 vezes, eu tive que praticamente levar ele à força para a internação. 2 vezes ele foi sozinho, que foi uma coisa muito espantosa para mim na época. E uma das vezes eu tive que abrir arrumar a porta dele e levar ele. Tá? Então, esse apartamento eu vivi, eu e ele, né? Ele mais o isolamento, né? Falta de convívio social. Como Deus é bom e tudo acontece como tem que acontecer, ele mora num apartamento no térreo. E os porteiros eram meus ajudantes, gente. Os porteiros. Um dos porteiros ajudava ele sempre que ele precisava com coisas na casa dele. Entupiu a privada, faltou, acabou a lâmpada, queimou. Ele acionava o porteiro vai até no banco, ele faz um pix para o porteiro vai no banco, pega dinheiro para ele. Comprava comida para ele, né? E o prédio na época tinha umas câmeras, e eu tinha acesso às câmeras do prédio, o sistema lá. Eu podia olhar, fazer o retroativo, então todo dia eu olhava aquilo o dia inteiro, o que ele tinha feito. Nessa época ele ficou muito delirante, andava a noite inteira pela rua. Todos os dias, entrava e saía do prédio 4, 5 vezes por noite. O pessoal do prédio reclamava porque batia o portão, que era pipipi, 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 de 15 em 15, de 20 em 20 minutos. Foi assaltado, pegou chuva, ficou no meio da rua, o porteiro chamou a polícia para tirar ele do meio da rua, sempre atravessava fora do sinal, assim, foi Deus quem tomou conta, né? Então isso foi o passado. Tempo ainda para o doutor Alexandre. 1 minuto? Só? Então, o presente. Depois que ele saiu da última internação no começo do ano, ele saiu tomando clozapina. Uma benção. Mas ele, eu dei agulha, né? E 2 coletas desastrosas. Uma, me mandaram uma pessoa em trânsito, porque tinham esquecido meu agendamento. O teste deu uns resultados tão bizarros que eu falei para o médico, isso aqui foi contaminado, fazer de novo. E agora, como presente, sempre traz novidades. A última coleta mandaram uma pessoa inexperiente, furou o bracinho dele. Furou o braço dele 3 vezes, sendo que na última vez deu uma estocada assim, que ele deu um berro. Aí ele falou, não quero mais tomar isso, não quero mais agulhar. Era uma operação de guerra no dia da coleta, era na casa dele, ele pediu para o terapeuta dele ir, ele ia. O terapeuta conversa muito com ele, conversa com o psiquiatra que ele está agora, que foi ele que indicou. Aí falou assim, eu vou falar com o psiquiatra para trocar essa medicação. Ele tirou essa frase, não sei de onde, porque nunca ninguém tinha me falado disso. Aí o Leonardo fechou a tampa. Então estamos agora, novamente, uma situação diferente, né? Outra volta da montanha-russa. Ele vai parar de tomar clozapina, vai começar a tomar risperidona. Não preciso falar que eu estou apavorada, né? Mas, seja o que Deus quiser. Com a clozapina, ele saiu da clínica aceitando a família. Então, uma frase que eu queria dizer mais importante dessa fase é que eu vou lá todo dia dar remédio para ele. Todo dia, 8h30 da noite, eu vou lá. O que significa que eu não posso estar em lugar nenhum nesse horário, né? Mas, assim, o que parece uma prisão, para mim é uma bênção. Porque eu vou lá, ele conversa comigo, agora ele pede para pedir comida para ele, eu abraço, beijo a casa dele, às vezes eu consigo limpar. Ele dorme 12 horas por dia. Então, foi uma mudança muito radical, muito importante, né? Mas eu escrevi aqui, mudar para risperidona pode significar o fim do sonho. Vamos ver, né? E o futuro, aqui para fechar,
A frase que me vem na cabeça, a primeira, é que quando nasce um filho vulnerável, é preciso que nasça uma mãe, um cuidador, uma família vulneráveis também, né, para compreender a situação e poder fazer o que é possível, né? Confiar no tempo, no ritmo, as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Manter a positividade, que isso é importante para você e para ele. Tem coisas que ele botou lá que eu também tinha pensado. Cuidado com as palavras. Eu estou lendo um livro chamado Sapos e Príncipes, aí dos pais da neurolinguística. É muito importante, as palavras são muito importantes. Muito importante. Eles falam uma coisa engraçada, diz que toda fala é hipnose, ou seja, qualquer coisa que você fale afeta o outro de uma forma quase hipnótica. E então sempre conhecer, né? O Entrelaços tem minha porta para as pesquisas, eu continuo, eu e minhas amigas dos grupos aí, sempre pesquisando. E é isso aí, os cuidadores cuidem de si, porque o bem-estar de vocês contamina todos à sua volta e certamente contamina o seu vulnerável também, certo? Existe não propasa entrelaços, né? Clube.com.br. Apesar do QR Code já leva vocês, mas quem quiser, a gente vai finalizar essa primeira mesa com alguém que participou do nosso último ciclo, né? Da qual a gente tem a intenção, talvez, nesse semestre, de poder criar um novo grupo, né? E a gente tem um grupo que fica para Tijuca, um grupo que fica a Praça Bandeira, o Catete, Botafogo, Leblon, e aí sempre vai construir novos grupos. Então eu vou chamar a Solange. Obrigada, gente. Eu trabalhei na colônia, tá? Passado. Falar aqui também, né? Também estou na base do papelzinho. Oi? Seja do passado, do futuro, do presente, né, que a gente vem desenvolvendo. E eu estou no grupo há 5 anos, sou do Equilibrar-te, né, do Leblon. Mas antes do grupo eu trabalhei muito em saúde mental, então a vida é única, as coisas se misturam, né. E hoje eu tenho um filho que é assistido e acompanhado, né, e vive a vida dele, né, com um transtorno afetivo, né, que é o que mais se aproximou hoje da situação de Sararete. Mas minha proposta não é falar do livro, né, é falar mesmo da gente enquanto família, enquanto pessoas, enquanto amigos, né, que convive e lida com a situação, né, do transtorno e sofrimento psíquico. Então, a minha proposta aqui, eu fiz uma apresentação para mim, né, claro, não botei nos slides, tá? Que é o que inspira você estar no grupo, o que desperta aí no grupo, o que o grupo significa, que eu acho que a gente precisa pensar até para fortalecer, para dar vida ao grupo, né? Para mim é muito importante, porque eu vi o quanto é importante a gente ter um espaço de diálogo, de troca, né, de vivência. E o outro ponto é sobre, o primeiro ponto seria esse, o segundo seria sobre
a rede acolhedora, a rede ampliada, né? Qual é o papel, qual é a importância, o que ela traz de fortalecimento. Porque a gente falando parece que são palavras ao vento, mas faz a diferença quando acontece, quando é essa ação, quando a palavra se transforma em ato, né? Não é a palavra, é o ato, é a atitude, né? A experiência. Tá? O outro ponto que eu queria trabalhar é o aqui e agora, né? Que para mim é um dos mais importantes. O que esse grupo significa naquele momento que eu estou, naquela experiência que a gente vive, né? E por que a gente, né, tem uma necessidade de dividir, né, de fortalecer essa ideia de pertencimento e cumplicidade. Porque é diferente se você tem uma equipe técnica, por mais que ela seja proativa, capacitada, mas a organização do planejamento, do dia do grupo, da forma do grupo, né, da dependência de esse grupo acontecer. E esse grupo não, ele tem uma autossuficiência, claro que monitorado, né, mentorado, mas ele tem uma autossuficiência de trabalhar, planejar e trazer soluções para as dificuldades. Não é resolver problema, mas é pensar possíveis soluções, né? Então, acho que é um outro ponto muito importante. Por que eu estou nesse grupo, né? E a gente vai discutir um pouquinho. E o último ponto é o que fazer, né? É o que fazer. Como é que a gente quer um mito, que a gente discute muito no Equilibrar-se, né? Além de trocas e experimentações de falas, das dificuldades, das conquistas de cada um, como a gente pode enfrentar o cotidiano, como a gente pode enfrentar situações fortes, né? E saber lidar com isso, que isso é compartilhar, né? Hoje eu posso ajudar muito mais uma outra pessoa, talvez, do que a pessoa a mim. E no outro dia pode ser eu que estou precisando, né? E eu acho que a gente lá no grupo, a gente tem isso muito forte, né? Essa soma dividida, né? A gente soma, mas dividindo. Tá? Então, vamos lá. O primeiro, né, que eu falei foi o que desperta no grupo, né? O que desperta, por que eu quero o grupo. Então, eu me lembro que a gente fez curso, né? Que vocês falaram do SPA, e aquilo me gravou muito. E é o quê? É o sentimento. Trabalhar o sentimento, que expectativa eu tenho, que necessidade eu tenho, o que esse grupo significa para mim, o que ele significa para a minha família, para o meu familiar que tem sofrimento psíquico, né? O outro seria o pensamento, né? A partir disso, eu tenho um pensamento construtivo, um pensamento de falta de crença, falta de esperança, né? Então, é a construção desse pensamento enquanto grupo, né? E o terceiro que seria atitude. O que é atitude? Nossa, que hoje valeu a pena. Quando vi a Belva falando, né? Exatamente isso, né? Valeu a pena ter ido, valeu a pena estar nesse grupo. O que eu posso produzir de saber, de lidar de manejo com a situação no meu familiar, na minha vizinhança, né? Porque família não é só o cara que você encontra e vê, é onde a gente circula, transiciona a nossa vida, né? Então, o meu filho me falou assim: mãe, tu vai lá, mas tu não vai falar de mim não, né? Eu falei: não, filho, tem esse compromisso, só vou dizer para ele que eu disse o nome dele, né? Mas assim, não vou falar de você. Ele, bem, eu até estava conversando semana passada, ele é meu primeiro, assim, defensor de que eu tenho que sair do grupo, porque o que você está fazendo lá, né? Aí eu falei assim: não sei o que você faria, mas eu sei o que eu estou fazendo, é um espaço familiar meu e eu vou, né? Então, mas hoje eu comprometi com ele que não era para falar nessa área. Então, esse SPA, que é o sentimento, pensamento e atitude, é um triângulo importantíssimo na hora da gente, né, tomar uma decisão, né? Nossa, eu confio que o grupo vai me ajudar a lidar com a situação que aborda a minha família, que aborda a nossa convivência, né? Tanto quanto medicamento, porque uma coisa não anula a outra, como você também saber o teu diagnóstico, as possibilidades diagnósticas suas, para você traçar um caminho. A gente não sai daqui para ir para o Japão sem pensar qual o melhor trajeto. Então, acho que é isso, né? A gente pensar o melhor trajeto, a forma de manejar a situação, né? De lidar com o sofrimento, lidar com a expectativa, o aqui e agora, né? Que eu acho que é a coisa mais importante, é a gente
né, em enfrentar a situação, um momento difícil, que a gente chega, coloca no grupo e revisita ele e vê o quanto que você não está falando sozinho, ou você é a sua própria audição, o outro te escuta. Aí a questão da escuta qualificada, né? Não ouvir, não estou ouvindo rádio, eu estou ouvindo uma pessoa que, na verdade, o que mais importa é a história que ela traz, né? E isso, ela também se escuta nessa hora, e isso traz um fortalecimento, uma cumplicidade, uma suavidade. Resolveu o problema? Não, mas ele te ajudou a enfrentar a maneira de que poderia ser bastante difícil, né? Algumas pessoas estão entendendo aqui meio nossos códigos, que a gente conversa muito em inglês sobre isso, né? E aí, vamos lá. Então, vai mudando aí, Alexandre, né? Uma questão muito importante também é o tempo, né? O tempo das coisas acontecerem, né? A minha expectativa hoje é o quê? Eu queria muito que meu filho estivesse indo na faculdade, estivesse trabalhando, claro, mas essa não é a realidade. Mas qual é o tempo dele? O que é possível estar fazendo agora? Né? Porque a gente trabalhar nossas frustrações, nossos medos, gente, porque negar essas coisas é mentira. A gente tem, a gente precisa até reconhecer para poder enfrentá-las. Porque senão, não é nada disso. Não, eu queria que meu filho hoje estivesse trabalhando, estudando, viajando, como a irmã dele está, mas não é. É um outro caminho, mas é um outro caminho que pode ser o melhor possível para aquela situação. E é isso que a gente fala no grupo, que é possível, né, para o hoje. E essa expectativa, né, o que a gente precisa é não também, é difícil às vezes, mas a gente precisa treinar. É acreditar que é possível, né? Não é jogar tudo no lixo. Não adianta. Né? Às vezes até como cuidado, você quer proteger demais e você acaba prejudicando, você acaba reduzindo as possibilidades de crescimento, desenvolvimento, potencialidade que aquela pessoa tem, que ela não deixa de ser uma pessoa com suas características. Por que uma pessoa que amputa a perna é mais pessoa do que quem tem uma doença? Isso não existe. Eu acho que assim, a gente precisa mudar esse conceito. A reforma psiquiátrica ajudou muito a repensar a ideia de confinamento e de isolamento. Mas a reforma de atitudes, ela tem que estar presente sempre, né? Ela tem que estar presente nas nossas vivências, né? Nas nossas... Oi, querido. Você falou que você às vezes quer sair de estudar, né? Trabalhar, terminar a faculdade. Eu tenho esquizofrenia, né? Eu tenho que ter uma graduação. Eu estou agora fazendo licenciatura em História, né? E trabalhei, fiz estágio, ontem mesmo eu acabei com estágio. Então, assim, eu quero dizer que é possível, porque tudo aconteceu com os outros também. Exatamente, eu acho que o seu depoimento vem em cima até do que eu acabei de falar, né? É isso, o que é possível, o aqui e agora, o meu é como. Não existe o melhor e o perfeito. Existe o que é meu, o que eu consigo construir com apoio. E aí a rede de apoio entra firme nisso, né? Quem é essa rede de apoio? É tudo que está em volta da gente, não tem uma definição congelada, né? Uma receita. Porque eu acho que a gente está trabalhando nesse sentido mais com preconceito do que com rede. Falar em rede não significa libertação, não significa autonomia, não significa reconhecimento. Significa, muitas vezes, como falar em cuidado, né? A palavra, ela só ganha, por isso que eu falei, quando a palavra se transforma em ato. Ela ganha sentido quando ela se transforma em ato, né? Então, isso é super importante que você falou, né? Deixa eu ver aqui, gente, o último item. Algo assim que eu valorizo muito, né? Que a gente começa muito lá no grupo. Nosso grupo é presencial, não é virtual, isso dá outro calor, né? Ouvir a voz, chegar, e a gente tem lá uma estrutura que o grupo funciona, metodológica, claro que tem, mas ela é diversificada. Não necessariamente ela tem que acontecer 1, 2, 3. Ela pode ser o 4, o 8, 7, né? Ela precisa, que é a questão de, a gente precisa discutir, as pessoas se expressarem, não é catarse. As pessoas se expressam porque elas estão comprometidas ali com o retorno, não é simplesmente chegar, falar e ir embora, ou tipo, ai que alívio, não, ela participa e corresponsabiliza aquela pessoa com as outras situações, e a partir dali, né, a gente vê, não precisa nem votar, não é nada, a gente percebe a pessoa que chegou ali, né, e está precisando mais ouvir a fala, isso é a sensibilidade, né, isso é super importante para a gente pensar a maturidade desse grupo, né? Como eu queria falar,
colinha, viu, gente? O ponto que eu tava, né, que eu quero acabar de falar, a família, a subjetividade da família, assim, que como é que aquele grupo, o grupo do Equilibrarte necessariamente não vai ser o mesmo padrão do grupo que é do Flamengo, né? Cada um vai ter a sua historicidade, a sua forma, porque são pessoas, momentos diferentes, e isso é super importante. Eu estou falando tudo isso só para poder fazer campanha, propaganda do grupo. Eu acho ele super importante, né? Tá? E um outro ponto que eu acho que tudo isso ajuda a gente... Eu fechando um minuto? Você completa o novo grupo. Não sei. Aí onde está? Mas não vem não, tá esperto. Gente, eu já quem? Não, né, Cláudio? Entendeu, né? Mas uma família que se sente, o grupo ela fortalece a gente, ele traz uma cumplicidade, uma proatividade, um protagonismo de se sentir, caramba, a gente sai de lá fortalecido. O Vitor me fala, hoje você chegou meio triste, o grupo não foi bom, não? Hoje você chegou, o que houve? Então, assim, esse protagonismo que a gente constrói, né, faz a diferença nesse fortalecimento, né? E isso, o que traz como consequência, como resultado? Famílias, né, e pessoas e amigos que podem ir no grupo, né, mais fortalecidos. Isso traz positividade para a pessoa que convive com a gente. Eu odeio o termo usuário. Eu uso elevador, uso serviço, então o usuário para mim é uma palavra que eu não consigo aceitar muito bem dele, mas enfim, se essa pessoa, né, que tem aquele que está em sofrimento psíquico, ela se sente fortalecida, ou com um abraço, ou com um sorriso, ou com uma atenção ao que ela fala, né? A atenção faz a diferença, uma verdade, né? Uma coisa que eu falo sempre, eu acho que faltar a verdade bota tudo para baixo. E a verdade não significa contar tudo, mas é ser positiva naquilo que você precisa ter maturidade para lidar com a situação, por mais que ela seja uma situação difícil. Você não vai falar para o teu filho, não, que legal você ter uma dúvida. Né? Não, pelo contrário, mas você também tem que reconhecer que você tem, mas você é capaz de superar, de conviver, de criar resiliência. Isso não significa jogar para baixo, isso significa fazer um palco fortalecido onde aquela pessoa tem um cenário de vida dela e ela possa levar a vida dela. Com todas as idas e vindas, por que a gente fala, meu filho entrou em crise, às vezes ele nunca, graças a Deus, precisa internar. Mas muitas vezes a gente está vivendo uma situação em casa que briga mesmo, que caraca, se não fizer isso, vai criar um modelinho falso. Não, às vezes tem discordância. Se você é sujeito das suas atitudes, você também tem que ser do que rola, do que acontece, né? E aí eu acho que essas famílias, quando elas se sentem mais empoderadas, mais fortalecidas, a tendência, o resultado do vida é ser melhor. A tendência de um diagnóstico é ser tratado não como um nome escrito, mas como algo que você coloca ali, como se coloca, né, outras possibilidades de alegria, de sofrimento, de raiva, né, que faz parte da vida. E essas pessoas também têm direito de sentir essas coisas. Por que a raiva do outro é pré-surto e a minha é a manifestação de um desejo não realizado? Uma frustração. Então, eu acho que são coisas que me parecem simples, mas não são. Elas têm uma essência, né, que é da vida. E a gente precisa entender que esse pertencimento, essa cumplicidade é de todos nós. Antes de vir para cá, semana passada eu estava no grupo, né, Maria foi até aí, e aí eu perguntei para ela, falei, vamos levar alguma coisa assim para a gente fazer uma enquete aqui, né? O que te inspira a estar no grupo? O que te motiva? O porquê, né? Foi, Márcia, e foi bem legal. Aí todo mundo trouxe, né, uma palavra, fortalecer nosso acolhimento, né? Ter olhares diferentes, o olhar do grupo é diferente, ter uma rede de apoio fortificada, agregar valores, enfim, coisas, conseguir, aqui é o que eu falo quando a gente chega lá. A gente chega lá assim, a gente vai chegando no grupo, nossa, meu filho está assim, minha filha está assim, minha mulher está assim, tal, o que está acontecendo? E aí você vai com aquilo te angustiando. Quando você abre a porta do grupo, tu vê tantas situações que aquela angústia sua é geradora de saber, é geradora de possibilidades. Porque, né,
é o espaço do grupo que fortalece, é o espaço do grupo que inspira você a buscar possibilidades de vida. Então, eu espero que hoje a gente aqui consiga, né, construir resultados e possibilidades, né, de um futuro, né, onde esse grupo continue existindo com a força dele, talvez com algumas adaptações e renovações. Acho que era isso, gente. Tem mais coisa aqui no papelzinho, mas não vou colocar mais nada por aí. Obrigada. Assim, como eu diria, a realização de ver pacientes e familiares se empoderando, né, nas suas falas, que esse é um dos principais objetivos do Entrelaço, o empoderamento, né? E o que eu estou aqui para falar, né, além dessa solidariedade, né, entre nós, desses momentos difíceis, dessas situações tão desafiadoras, trago aqui também um foco para as conquistas, né, que são também importantes, que elas estão presentes, pequenas, grandes conquistas. E quero trazer aqui uma conquista do nosso grupo Construindo Horizontes, que está fazendo 9 anos de existência. E a gente está muito feliz. Foi um evento igual a esse, né? Acho que em 2016, que o grupo foi apresentado, assim como são todos, né? Todos os grupos, ao final dos seminários, se criam os grupos e são apresentados, né? Um ritual assim, muito legal. Então, estamos fazendo aqui, algumas pessoas do grupo estão presentes, a Ana, o Alfredo, o Rodrigo, o Henrique. Então, a gente está muito feliz. Agradecemos a equipe técnica, o programa Entrelaço, a todos os que participaram dos nossos grupos, e faço questão de nomear cada um dos grupos. Se eu esquecer um, me lembra. O primeiro, Mentes em Ação. Abra sua mente, é possível, movimente, equilibrar-te, trilhando caminhos, 15 de nós. Olha quantos grupos o Entrelaços já semeu, né? Então, essa resiliência, essa perseverança e essa esperança ativa. Não é uma esperança de ficar esperando, né? É uma esperança ativa, aquela que é possível para todos nós, né? Então, que esses encontros e todos os encontros regulares de todos os grupos possam plantar essa esperança, né? E esse crescimento e esse empoderamento. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.